Olá, meu irmão, minha irmã, quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor. Estamos na nossa terceira aula sobre o tema as alianças de Deus. Lembrando que a escolha desse tema é porque ele é primícia para que você compreenda a Bíblia de maneira correta. Hoje existem muitos ventos de doutrina. Então, há pastores de todo tipo, há igrejas de todo tipo, e às vezes nós ficamos anos na igreja e com uma compreensão distorcida da palavra de Deus. E esse tema é primícia para que você compreenda a palavra de Deus da maneira que o autor escreveu, da maneira realmente que Deus ele tem para nós. O Salmo 111:5 diz assim: lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus é um Deus de aliança e ele faz a história da redenção, né? A história bíblica através de pactos ou aliança. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, assista. São aulas de 10, de 20 minutos no máximo, que nós abordamos esse tema. E você vai ter uma visão completamente diferente da Bíblia, da palavra de Deus a partir de agora. Então vamos lá, as alianças de Deus. Nós vimos na aula anterior o que é uma aliança. E nós vimos que a aliança é o juntamento de duas pessoas, que a aliança é um contrato e em termos teológicos, deixei escrito aqui, a aliança é o pacto de Deus, que Deus ele fez com toda a humanidade. Esse pacto ele é descrito em várias passagens das Escrituras, por isso que é importante nós estudarmos esse tema. E lembrando que a palavra aliança, pacto, concerto, nós estamos usando aqui de modo intercambiável. Se eu falar aliança, se eu falar pacto, são sinônimos. Nós vimos que existe aliança implícita, ou seja, não está escrito a palavra aliança na Bíblia, mas você vê ali claramente que foi um contrato, que foi ali um concerto, que foi uma aliança que foi feita. Existe também as alianças explícitas, que está escrito, eis que faço contigo uma aliança. Nós vamos ver hoje. Nós vimos também que existe basicamente dois tipos de aliança. A aliança de suceranos e vassalos, que são alianças condicionais, onde um senhor soberano, ele faz uma aliança ao seu servo, ao seu escravo, e ele coloca termos, ele coloca condições. Então, você pode ficar aqui na minha terra desde que você a cultive. Então, são alianças condicionais. Nós vimos uma aliança condicional, que é a aliança adâmica. Existe também a aliança de concessão real. O que é isso? É uma aliança que não tem condição. Um rei, um senhor, um soberano, ele dá algo aos seus servos sem requerer uma condição. Você pode usufruir aqui da minha terra. Qual é a condição? Nenhuma. É uma aliança de concessão real. Nós vamos ver uma hoje. E nós falamos da aliança adâmica. Os irmãos lembram? Vamos recordar? Leia na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Diz assim, 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vimos aqui na aliança adâmica, não fala a palavra aliança, mas você vê claramente que é um concerto, que é um acordo, que é um contrato, que tem cláusulas e que tem benefícios e consequências. Caso ela seja cumprida, tem benefício, se não for, existe consequências, né? Eu falei na aula passada que Adão, ele é o representante da humanidade. E eu quero abordar de novo esse tópico, porque é muito importante para a compreensão. Quando você for estudar a Bíblia, você vai ver que existem várias alianças. E você vai ver que essas alianças têm os seus representantes, seus cabeça federal, que nós chamamos, cabeça federal, um termo técnico, né? São o representante daquela aliança. De acordo com de quem é o representante, de quem ele está representando, você vai ver que essa aliança não pode ser aplicada para outro grupo. Então vai ter aliança específica para com Israel,
Então essa aliança não vai poder ser aplicada aos gentios, por exemplo. Então é muito importante se entender que existe cabeça federal para que você não confunda, né, a aliança com quem que Deus está falando, com quem Deus está tratando naquela aliança. Então, Adão, ele foi o cabeça federal, o representante da humanidade nessa aliança que Deus fez no Éden. Como ele quebra a aliança, como ele desobedece, ele é expulso do Éden e toda a humanidade sofre a consequência dessa aliança. Nós agora temos uma natureza corrupta, uma natureza obstinada, inclinada ao mal. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos devido à queda de Adão, devido ao erro de Adão, devido a ele ter quebrado a aliança. Nós falamos que quando acontece isso, há também uma promessa sobre a semente da mulher que viria acabar com o mal, dar um golpe fatal na cabeça da serpente, ferir ali a serpente de maneira que o mal seria destruído. Então a expectativa sobre esse descendente. Eu falei para os irmãos que quando nasce o primeiro filho de Adão e Eva, diz assim lá no capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, porque ela já pensava na promessa de Deus do seu descendente, ou seja, será que Caim vai ser aquele que veio ferir a cabeça da serpente? Mas não era Caim. Mas eu quero mostrar que ao longo da Escritura há sempre a expectativa desse descendente que virá, essa semente da mulher que virá para dar um fim no mal, para que eles pudessem voltar a ter comunhão com Deus. Então eu coloquei aqui algumas imagens, né? Isso foi real, meus irmãos, o que ocorreu no Éden. Houve a queda da humanidade ali pela desobediência, por ter comido ali do fruto proibido. Aqui mais uma vez, né? Lógico, são ilustrações, nós não sabemos realmente como que é. São ilustrações de artistas, mas que você olhando a imagem, você tenta imaginar realmente como foi real, o que ocorreu ali, a tentação. E eu coloquei alguns textos na aula passada que reforça esses termos, né? Em Romanos 5,12 diz assim, portanto, como por um homem, Adão no caso, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, todos os descendentes de Adão sofrem a consequência da sua atitude, por isso que ele é o cabeça federal. Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, reforçando que ele era o cabeça federal. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. E aqui Cristo, lógico, é a promessa do descendente da mulher, da semente da mulher, ele é a promessa. E ou você está em Adão, morrendo em Adão, ou você está sendo vivificado em Cristo. E você, meu irmão, você já aceitou Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Qual aliança que você está? Você está na aliança adâmica, aliança da morte? Ou você está na nova aliança de Cristo, que nós vamos ver adiante? Esse foi o texto que nós vemos de 1 Coríntios 15, 21, 22. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler agora Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir... Aqui é só daqui, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Na verdade, a importância desse texto é em dizer que Jesus, ele é essa semente da mulher. Ele é a promessa. Por isso que ele reforça, nascido de mulher, lá em Gálatas. Aqui mais uma foto que eu coloquei, porque você pode estar ainda se perguntando, mas eu não estou vendo aliança aqui em Gênesis, não. Eu acho que isso aqui não foi uma aliança, não foi um acordo, né? Porque não tem a palavra aliança. Existe essa discussão no meio da teologia e nós não estamos escondendo ela. Mas abra sua Bíblia no profeta Oséias. Veja o que ele fala no capítulo 6, no versículo 7, inspirado pelo Espírito Santo.
Essa versão que eu vou ler agora é a Nova Versão Internacional. Ele diz assim: como Adão, porém vocês quebraram a minha aliança e traíram a minha confiança. Então vocês podem ver que lá no Éden ocorreu sim uma aliança. E esse texto colabora com essa ideia. Apesar de não ter a palavra aliança, você vê que ela está escrita de maneira implícita. Há ali uma aliança, há ali um acordo. E que o livro de Oséias, o profeta, ele concorda com isso. Como Adão, vocês quebraram a minha aliança. E aqui a imagem, quão triste foi Eva sendo seduzida pela serpente. E depois ele sendo expulso, né? Foi colocado querubins ali com espada de fogo, eles foram expulsos para não comer da árvore da vida que estava no meio do jardim. Que triste essa cena da queda dos nossos pais ali no Éden. E agora nós vamos falar da aliança noética. Isso aí não é uma imagem criada em Photoshop, em programas, em softwares, é uma foto. Essa foto de cima tirada aí pelo jornal BBC News. Essa foto é americana, um museu, né? Um americano fez uma arca no valor de $100 mil, quase na época R$400 mil. E ele fez uma réplica da arca e virou museu. Ali o pessoal caiu em cima dele porque ele colocou figuras de dinossauro além de animais, né? Então o pessoal falou que ele estava indo contra a ciência, né? Mas eu achei bem legal, assim. Um dia eu quero visitar, não sei se ainda tem. E aqui de baixo é uma réplica da arca holandesa, essa fica no mar mesmo. Para os irmãos terem ideia, se eu não me engano, em 2016 ela veio para o Brasil, no Rio de Janeiro. Ali no porto do Rio de Janeiro, e teve turista ali e tudo mais. Enfim, aí são representações atuais, né? Modelos, réplicas que foram feitas e que navegam do tamanho da arca, em côvados e tudo mais, né? Mas o que é legal nisso daqui? Há um fascínio, né? Nós queremos saber a verdade de Deus. E você vê que pessoas, entidades aí com dinheiro, conseguem até criar réplica da arca. Você vê como que homens pobres e ricos se inclinam sobre a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E nos deixa fascinados. Essas histórias, elas são reais. E como que foi a aliança de Noé? A iniquidade se multiplicava na terra, então houve o juízo, né? Veio um juízo do dilúvio. E Deus ele pede para Noé criar uma arca. Vamos ler o capítulo 6, versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplica sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Olha aqui o pesar de Deus, e que triste, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro, e suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e revestirás de betume, por dentro e por fora. De maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e sua largura de 50, e sua altura de 30. Farás a arca uma janela, e lhes dará um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado.
farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, olha a palavra aliança pela primeira vez na Bíblia. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então a iniquidade se multiplicou, Deus ele trouxe o juízo, o dilúvio, e ele preserva uma família, a família de Noé. E não porque Noé era melhor, mas porque ele achou graça. Então os irmãos veem que a aliança aqui é a graça, há o favor imerecido de Deus. Essa aliança, ela é incondicional. Deus não pede nada em troca. Se você fizer isso, se você for fiel, eu vou te preservar. Não há uma aliança incondicional. E por que essa aliança é uma aliança de preservação? Para cumprir a promessa da semente da mulher que virá para destruir a serpente. Se Deus não preserva uma família fisicamente, seria impossível se cumprir essa promessa. Então veja bem, a outra aliança ela foi consequência da promessa de Deus, da aliança adâmica. Então os irmãos vão ver que muitas coisas que acontecem na palavra de Deus na Bíblia é consequência de promessas. Então Deus ele não faz ou faz porque há uma promessa, porque ele se lembra da sua aliança eternamente. Então isso é muito marcante na história bíblica. Então aqui Deus, por que ele não matou todo mundo? Por que ele não destruiu já a raça humana toda e fez tudo de novo? Porque havia uma promessa no Éden. Deus é fiel à sua promessa. O que Deus prometeu para você? Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. A promessa de Deus é real, mas se baseie, creia nas promessas que estão escritas na Bíblia, porque elas são reais e elas serão cumpridas na sua vida e na minha. Então, repetindo, juízo sobre a terra, devido à iniquidade, devido ao pecado. Ele manda fazer a arca. É uma aliança incondicional, não tem condição. É uma aliança, se você lembrar que nós falamos aqui, é uma aliança entre suceranos e vassalos. É uma aliança de concessão real. É uma concessão real, não tem condição. Diferente da aliança de suceranos e vassalo. E essas alianças, você vai ver que toda aliança tem um sinal. Qual que é o sinal da aliança? É o arco-íris. Vamos ver Gênesis 9, capítulo 9, versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos: agora estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão. Assim as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todos os seres viventes, e de toda a terra. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo que tem vida. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Meus irmãos, olha que bonito. Deus ele colocou o sinal, o arco-íris no céu, e ele falou: toda vez que eu olhar que estiver chovendo, eu vou olhar o arco-íris e vou fazer cessar a chuva, para que não haja um dilúvio novamente. Porque eu prometi preservar a terra. Por que ele vai preservar? Porque ele veio para salvar.
ele vai preservar, porque agora o intuito de Deus é salvar. Então, o sinal da aliança é o arco-íris. Vocês vão ver que toda aliança tem um sinal. E uma coisa aqui em especial que eu quis colocar, uma curiosidade, que a arca, ela é tipo do batismo. Você vai ver lá na carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Agora, está falando dos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca. Nela, na arca, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através das águas, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por que eu quis frisar aqui? Meus irmãos, você só pode fazer uma tipologia na Bíblia se ela tem um respaldo no Novo Testamento. Se o Novo Testamento não fala que aquilo é tipologia, é porque não é tipologia. O Espírito Santo ele não esqueceu de colocar um símbolo, uma figura lá. Se não está escrito no Novo Testamento, não é tipologia. Toma cuidado com tipologia, com símbolos, porque você pode estar interpretando a palavra de Deus de maneira errada sem saber. Tipologias e simbologias, elas são completadas pelo Novo Testamento. Se não tem no Novo, é porque não é. O Espírito Santo não esqueceu, meu irmão. Se não teve uma revelação nova que os apóstolos esqueceram. Então isso é muito importante, meu irmão. Isso é uma primícia. Por quê? Porque hoje é muito vento de doutrina e as pessoas atribuem à Bíblia algo que ela não diz. Isso dá uma confusão danada e mata. A falsa doutrina, ela mata. Ela confunde a pessoa, aí ela chega no ponto de dizer a Bíblia é difícil, cada um fala uma coisa diferente, porque a pessoa fala o que não está escrito. E Mateus 24, abra na sua Bíblia, Jesus falando da sua volta, da sua segunda vinda. Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, conserte a sua vida. Como que está a sua vida? Essas histórias são reais. Como aconteceu no dia de Noé, que de repente o pecado era grande, se multiplicava. E veio o dilúvio, veio o juízo de Deus. Do juízo de Deus virá, Jesus virá. Então eu coloquei aqui, mais uma vez, né? Aliança incondicional, concessão real, não há uma condição, Deus vai preservar agora a vida. Há o símbolo, que é o arco-íris. Então toda vez que você vê isso aqui no céu, você vai lembrar da aliança de Deus, da aliança incondicional que ele fez com Noé. Essa, meus irmãos, é a aula de hoje. Eu não quis entrar na aliança abraâmica, porque ela é a mais difícil de todas. Então, na próxima aula nós vamos nos dedicar a ela. Mas você já pode começar a ler lá em Gênesis 12 sobre essa aliança. Fique com Deus, que Deus te abençoe, o Deus de aliança, e você logo, logo vai entender mais sobre esse assunto que vai mudar a maneira de você olhar para a palavra de Deus. Um grande abraço.